só mais uma onda? A direita tá ganhando força no mundo inteiro, aqui na América Latina, lá na Europa, e agora com essas últimas eleições de 2024 com o Trump, ganhou muito nos Estados Unidos, especialmente entre os jovens. E mesmo contra toda a gritaria da mídia, o Trump venceu tanto no voto majoritário quanto no colégio eleitoral, sem nem ligar pro chororô e as acusações de istas variadas. E aqui no Brasil, um movimento parecido está acontecendo em relação ao ganho de popularidade da direita, ou, pelo menos, da rejeição da esquerda woke liberal do mainstream. Só que a direita brasileira, nós temos preparo para lidar com essa situação? Infelizmente parece que não. Então vamos começar compreendendo esse desastre, ou que pelo menos parece um desastre do ponto de vista da esquerda, a partir das eleições americanas. A Kamala Harris, representante do Partido Democrata, que sempre liderou historicamente entre os jovens, usou de artista de tudo que é lugar, gente famosa, fez campanha em universidade, comício, chegou até mesmo a fazer mapa dentro do Fortnite, um jogo que é muito popular entre jovens, para tentar aumentar a sua popularidade. E o resultado foi uma derrota contra o Trump, e inclusive uma perda de popularidade entre os jovens, em especial dentre os homens jovens, uma demografia na qual o Trump foi vencedor, não só dentre os jovens homens brancos, como dentre minorias que antes eram hegemonicamente eleitores dos democratas e nas quais se cresceu muito o apoio e o voto no Trump. E por que isso acontece, vocês me perguntam? Olha, boa parte das pesquisas apontam especialmente para razões ligadas à economia e ao desastre que foi o último governo do Biden. É normal entre os jovens no mundo inteiro, mas especialmente nos Estados Unidos, especialmente os homens jovens, esse sentimento de desesperança com a ordem política liberal atual. O preço das coisas subindo, essa crise dos alimentos, a desindustrialização que aconteceu nos Estados Unidos, a piora na qualidade dos empregos. Enfim, no final das contas, a esquerda envelheceu, ou está envelhecendo, e não é capaz de apresentar projetos, soluções reais para os problemas reais das pessoas reais. Não tem projeto maior para além daquelas poucas pautas identitárias que está todo mundo cansado de ouvir. E bom, dentro desse vácuo que está crescendo cada vez mais, nós temos um problema. A direita também não tem projeto. Pelo menos não aqui no Brasil. E vamos analisar a nossa situação aqui. Veja, essa questão do envelhecimento da esquerda, que aconteceu lá fora, também acontece aqui no Brasil, com algumas notas e algumas poucas diferenças. A gente sabe que a popularidade do governo do PT atual tem despencado cada vez mais, e que a situação está ficando cada vez mais feia. E a gente sabe também que a popularidade da direita nas redes sociais cresce e muito. E muitos esquerdistas até dizem que quem domina as redes é a direita. E a direita também está dominando a capacidade de mobilização. Muitos esquerdistas, com o passar desse ano, com as movimentações e as manifestações convocadas pelo Lula, constataram que não existe pauta unificadora dentro da esquerda, para além de uma oposição ao fascismo bolsonarista ou algo que o valha, que consiga mobilizar a população. E mesmo essa pauta não leva as pessoas para a rua. Para além disso, as lideranças do PT são todas meio geriátricas, não tem a formação de novos líderes. E o próprio Lula, que é um dos poucos que consegue agregar gente em volta de si, está envelhecendo. Está nas últimas, e ninguém sabe sequer se ele vai ser capaz de concorrer à próxima eleição, e se ele concorrer, se será capaz de sustentar um mandato inteiro. E do lado da direita, o que a gente tem para preencher esse vazio? Tem um monte de influenciador profissional que sabe angariar like, view, sabe viralizar nas redes, arrumar um baita do engajamento, sabe vender curso, inclusive, enquanto está no mandato, mas não tem projeto. Não tem uma visão de país. Isso não é culpa dessas novas lideranças que estão surgindo, não. Pelo menos não é só deles. Os próprios partidos não oferecem estrutura nenhuma. A tal da academia conservadora do PL mal existe. O pretenso partido de centro-direita, formado entre o União e o PP, ironicamente chamado de União Progressista, é só estética, defesa de pauta eco-woke, simpatia com ESG e coisa desse tipo. Não tem substância, não tem direção, o que é muito diferente do que a esquerda faz. Apesar do PT estar em crise e da esquerda como um todo ter esse vazio de lideranças e de pautas mobilizadoras, a Fundação Perseu Abramo continua produzindo material intelectual, eles continuam realizando congressos e debates para tentar
entender o que está acontecendo. Existem coletivos de militantes que começaram na internet e estão fazendo formação de base no mundo real, em movimento sindical, em universidade, coisa desse tipo, e tentando, de fato, muitas vezes por meio da radicalização, que foi uma proposta do Dirceu há não muito tempo atrás, angariar novos líderes jovens. Por enquanto, não tem nenhum resultado concreto latente, o que, para a direita, é bom. Mas a direita não está numa situação melhor, não. Até porque, frente a tudo isso, a única coisa que nós conseguimos fazer, bom, é depender do apoio do Bolsonaro. E olha, eu não estou aqui para criticar o Bolsonaro. É evidente que ele é uma liderança forte e, na minha opinião, legítima. É evidente que ele ainda tem o que oferecer e é evidente que ele está tentando oferecer alguma coisa. O ponto é que ele também está ficando velho. E depois dele, vai ter quem? Vai ter o quê? A gente tem sim uma espécie de nova geração da direita, mas como eu disse anteriormente, ela só viraliza, lacra, engaja, mas projeto de fato não tem. Não tem, ao menos não conscientemente, uma cosmovisão que guie as suas ações e não tem um projeto, segundo os quais orientá-las. E as ações dos partidos têm sempre uma única e exclusiva direção: encontrar gente famosa para transformar em candidatura, para gerar um campeão de votos, para tendo votos colocar mais gente no poder e tendo gente no poder e votos aumentar o fundão e o orçamento do partido. Para além disso, não tem nada. O povo passa longe dessa equação e as necessidades dele praticamente não existem nas rodas de discussão dessas pessoas, muito provavelmente. É só ver aí ex-BBB sendo escalado para ser candidato nas próximas eleições, né? E olha, esse negócio de projeto não é uma coisa que eu inventei e que eu tô chutando que pode dar certo. Nos Estados Unidos, o Trump propôs soluções concretas para os problemas reais da população americana. A Heritage Foundation tinha lá aquele projeto 2025, que o Trump depois foi abraçar. Eles tinham uma visão clara das necessidades do povo, do que o país precisava e o que precisava ser feito para que isso fosse realizado. E boa parte do que ele prometeu, ele está fazendo. E olha, está tendo tanto impacto que os críticos, especialmente aqueles que têm uma visão mais liberal das coisas, estão caindo em cima e reclamando do fato de que ele está fazendo o que ele disse que ia fazer. E francamente, é disso que a gente precisa. De lideranças que têm um projeto, que tenham uma visão e que não tenham medo de realizá-la. A gente precisa de menos piques patriota, de menos lacração e de mais amadurecimento e visão do que a gente quer de fato para o Brasil e ação concreta. Criação de escolas de formação de novas lideranças, de movimentos. Olha, a gente vive criticando, por exemplo, a Uni e os movimentos estudantis. Mas o que a direita faz quando vai para universidades? Para além, é claro, de filmar professor e lacrar em cima das aulas. Não tem movimento estudantil de direita. A esquerda, que ascendeu ao poder, ascendeu depois de uma construção de anos nesses ambientes. Não foi do nada. E ora, o que a gente tem, para além de engajamento nas redes sociais, me desculpa, mas é nada. E será que esse nada, com o mero engajamento e a viralização, vai ser o suficiente para ganhar em 2026? E se a gente ganhar em 2026, será que aquelas pessoas que entrarem no poder sem esse preparo, vão conseguir satisfazer as necessidades da população? E se eles não conseguirem, será que a população não vai, com razão, se indignar e se revoltar contra a direita? A visão da direita não tem que estar focada só no voto. O voto é sim importante, mas os nossos horizontes têm que ser maiores, têm de ser maiores do que isso. É necessário que os políticos se preocupem com o legado que eles vão deixar, não só para si, para a sua carreira e para as suas famílias, mas para o Brasil, a quem eles deveriam servir. Nós precisamos construir bases sólidas e formar líderes. E bom, os influenciadores e políticos, e especialmente os partidos, precisam ser cobrados. E olha, alguma coisa a gente está tentando fazer para avançar com esse tipo de visão e de projeto. Lá no Observatório Brasil Soberano, inclusive, nós produzimos um estudo, um relatório, para tentar entender essa situação e oferecer caminhos e soluções. E é nesse relatório que esse vídeo foi baseado. Então, se você quer ver a análise mais completa, clica aqui embaixo no link da descrição ou escaneia esse QR Code que está aqui na tela, caso você esteja assistindo na TV, no computador, esteja com o celular disponível, para ler a análise completa. É isso aí, muito obrigado.